tudo bem? Estamos na aula 3 da disciplina Economia e Sociedade. Nessa aula, alguns pontos muito interessantes passam a ser mais claros para a gente. Nós conversamos na primeira aula sobre os conceitos fundamentais em economia. Nós conversamos na segunda aula sobre aquele conhecimento que estrutura a abordagem da ciência econômica, né? A questão da função-utilidade, o comportamento da demanda, a questão da oferta, como premissas para o entendimento da teoria dos preços ou o entendimento dessa grande área que é a microeconomia. Então, entender sobre demanda, entender sobre oferta é fundamental dentro do contexto da microeconomia. E essas decisões que acontecem no ambiente micro, elas se estendem, a soma dessas decisões vão se estender para o ambiente macro, para a macroeconomia. Então é importante pensar que a partir do momento que nós entendemos, nós economistas, os pesquisadores sobre esse universo que é a economia, vão analisar o comportamento da demanda e da oferta, a soma dessas decisões compõe a macroeconomia. Mas isso nem sempre foi pensado, né? A macroeconomia ela vem principalmente a partir da publicação da obra de um pensador, de um influente economista chamado John Maynard Keynes. Então, em 1936, ele publicou uma obra chamada Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Ele publica essa obra porque ele se debruçou para entender a questão do desemprego a partir da crise de 1929. E aí ele vai perceber que a economia não funcionava como pensava a escola de pensamento anterior a dele, que a economia não tinha crises, ou que pequenas crises eram ajustadas ali ao longo do tempo, mas eram coisas pequenas. Ele vai falar, não, olha o tamanho do desemprego, o sistema capitalista entra em crise, nós temos que debruçar sobre isso. E ele começa a entender esse comportamento econômico, mas de forma mais agregada. E aí ele vai colocar a importância do papel governamental, enfim, ele vai modificar o jeito de pensar a economia. Ele, então, é muito importante para que a gente possa embasar esse conhecimento acerca da macroeconomia. Mas uma coisa que interliga essa relação para nós, aqui nesse nosso curso, interliga essa relação entre micro e macro, é o ambiente em que se transacionam essa relação de forças aí entre oferta e demanda. Então nós entendemos o que é mercado e avançamos para compreender melhor tudo aquilo que aborda a macroeconomia, ok? Então vamos lá. As pessoas, de modo geral, tomam decisões acerca do que comprar, do que consumir, do que produzir, nos mais diversos mercados. Então o mercado não é um contexto assim físico, né? Ele é um ambiente onde interagem as forças de oferta e demanda. Então, o mercado, na verdade, ele é um local para que haja essa relação de forças entre compradores e vendedores, ok? Para que a gente possa entender propriamente esse mercado, existem algumas características para a organização desse mercado. Então, o grau de concentração de um determinado mercado é uma característica importante, as barreiras para entrar nesse mercado, o grau de diferenciação do produto que determinado mercado oferece também é considerado uma importante classificação. Então, vamos lá, um exemplo. Em grande parte das cidades, das metrópoles brasileiras, operam poucas ou uma empresa no setor de transporte coletivo, né? É um mercado concentrado. Por quê? Para acessar esse mercado, há um alto grau de barreira para entrar, né? Tem todo um processo político, os próprios custos operacionais, custo de investimento alto para operar. Então,
tem um alto grau de barreira à entrada. Nesse mercado de transporte coletivo, você tem, portanto, uma concentração de mercado. Uma ou poucas empresas detêm o poder daquele mercado. Esse exemplo de serviço que eu estou disponibilizando é, portanto, um serviço econômico que está inserido num determinado mercado. Nós poderíamos falar diversos bens aqui, né? Eu quero comprar hoje álcool em gel. Comprar álcool em gel é um produto que não tem alto grau de diferenciação, né? Ele tem que ser produzido dentro das normas, ter as adequações necessárias, mas não há uma única empresa que oferece esse produto. Portanto, ele não é um produto diferenciado, ok? Várias empresas podem ofertar esse bem. Então, ele não vai se classificar dentro de algumas categorias que nós vamos colocar aqui. Então, quais categorias seriam essas? O álcool em gel, por exemplo, a gente poderia dizer que pertence ao mercado de concorrência. Concorrência perfeita, vários vendedores e vários compradores. Não dá para ficar sem álcool em gel. Antes disso, claro, sabonete, lavar as mãos, tudo bonitinho, né, e tal. Mais importante, lavar as mãos. Mas é fundamental essa higienização constante, por conta do problema de saúde que nós estamos vivenciando, da pandemia, né? E que exige essas medidas, essas cautelas, assim como a máscara. A minha tá ali, mas como nós estamos sozinhos, né? Então, tá tudo certo. Não vou falar com a máscara aqui, mas ela é uma coisa importante. Isso que eu comentei, esse bem, essa mercadoria, que é o álcool em gel, pertence a um mercado em que atuam diversos vendedores, diversos compradores, certo? Ele não pertence ao monopólio, por exemplo, em que uma única empresa oferece um determinado bem, tá? Então essas categorias são importantes. A economia, ela sai de um modelo idealizado, que é a concorrência perfeita. Idealizado porque é sempre, à medida que a economia foi se tornando mais complexa, os bens foram se tornando mais diferenciados. Então não existe um mercado pleno de concorrência perfeita plena. Esse é um modelo para a gente poder estudar. Mas o fato é que vários produtos obedecem a esse mercado em que há concorrência. Mas há uma série de outros produtos que estão caracterizados, por exemplo, no mercado de concorrência monopolística, ou seja, vários produtos da mesma ordem, mas com algum grau de diferenciação. Vamos pensar num exemplo aqui. Roupas de grife. Muita gente produz roupa, muita gente consome roupa, mas dentro de um mercado elitizado, as pessoas se identificam com uma determinada grife. Então, o preço daquele bem pode ser determinado a partir da diferenciação daquele produto, né? E assim vão se seguindo. A gente não precisa aqui tratar dos conceitos propriamente, mas é uma situação importante você considerar que a economia dedica uma boa parte dentro dos seus manuais para analisar o comportamento de demanda, de oferta e o próprio produto, como produzir um determinado produto a partir dessas categorias mercadológicas, ok? Quais são? Concorrência, como eu disse, a concorrência monopolística, que tem algum grau de diferenciação, mas são vários produtores, vários demandantes, mas que procuram uma certa diferenciação. O monopólio como uma única empresa oferecendo um determinado bem. O oligopólio, muito comum para nós, que no Brasil, por exemplo, o setor de telecomunicações, a indústria automobilística, poucas empresas, muitos compradores, mas essas empresas são, de certo modo, interdependentes entre elas, né? Então, esse setor oligopolístico de cada bem ou serviço, ele detém uma certa concentração de mercado, portanto, ele consegue controlar melhor esse preço da mercadoria.
Veja, nós saímos da noção de como esses demandantes e ofertantes se comportam e estamos caminhando para avaliar, para perceber esse comportamento dentro de diversas classificações de mercado, e a soma dessas decisões compõe o que a gente vai conhecer dentro da macroeconomia. E aí sim, nós entramos num cenário fantástico que muitos de nós há anos ouve nos jornais televisivos, lê nos jornais impressos, ouve falar nas mídias sociais, mas muitas vezes nós não entendemos muita coisa do que se fala. É muito comum, inclusive para economista. Por quê? Nós vamos afunilando para uma determinada área, então a outra a gente não tem tanto poder para entender. É como na sociedade médica, na classe médica. Uns se especializam em endocrinologia, outros em pediatria, outros em geriatria, e por aí vai. Um não pode interferir na especialidade do outro, né? Então, o economista também muitas vezes tem dificuldade dentro do próprio economista. Mas, relembrando que a gente já conversou, nossa proposta é dar uma simplificada nesse assunto todo, né? E o principal, entender como a economia pensa. Ninguém aqui tem como sair perito, né? Eu entendo tudo de economia, eu tenho a solução para a crise, ninguém tem. Né? Se a gente acreditar em resposta fácil, aí estamos no perigo total. Uma crise sem precedente, uma fortíssima crise política, enfim, não é o nosso objetivo aqui. Mas o fato é que é fundamental você ter essa noção geral do que compõe a macroeconomia. E aí a gente pode dizer que ela vai falar do nível de empregos, não só do nível de empregos no sentido de estar empregado ou não, mas no emprego dos fatores de produção. Então, uma sociedade está utilizando a sua plena capacidade produtiva quando ela utiliza bem todo o seu potencial de bens de capital, quando ela utiliza os seus recursos a partir da terra, né, todo o seu espaço, a questão temporal, quando a maior parte da população que está procurando emprego está empregada, né? Então, quando ela está alocando de forma produtiva e eficiente esses fatores, nós também podemos dizer, usar o termo pleno emprego, emprego desses fatores de produção. Mas existe também a análise do mercado de trabalho, que é abordar essa questão da taxa de desempregados, da taxa de pessoas que não estão em idade produtiva, com idade que possibilite trabalhar, enfim, fazer uma análise mais técnica, né? Então, é importante dizer aqui que a macroeconomia ela se divide em alguns mercados. Vamos pensar assim, quais seriam esses mercados? O mercado monetário, que vai tratar da questão da moeda, o mercado de trabalho, que a gente vai falar da questão do emprego, o mercado cambial, que vai tratar da questão do câmbio, e o mercado de bens e serviços, medido pelo famoso. Então, esses mercados, eles, de certo modo, compõem a macroeconomia, esse grande assunto que é a macroeconomia. Então, falar de câmbio, a moeda apreciou, ou valorizou, ou depreciou, é um assunto tratando de câmbio, é um assunto do mercado cambial. Nós vamos falar da questão da política externa, setor externo, né? Que é essa relação que o Brasil estabelece com outros países. O PIB nos últimos anos vem decrescendo. O PIB é o produto interno bruto, é a soma daquilo que é consumido, é a soma da poupança, do investimento e das exportações líquidas, ou seja, exportação menos importação. Essa continha, ela é um indicativo de crescimento material dos países, em termos de riqueza mesmo, quantificada de quantidade mesmo, né? Então, é uma medida importante para os países. Isso muitas vezes é noticiado e a gente muitas vezes se perde, né? É um assunto da macroeconomia também. Mas também é preciso pensar que é assunto para nós abordarmos, estudarmos e pesquisar a questão
do crescimento econômico junto com o desenvolvimento econômico. E aí nós já podemos começar a borrifar a ideia que está nas unidades 4 e 5 do seu material, né? É importante crescer, a economia é fundamental em termos de riqueza material, mas é importante o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? É você ter educação, é você ter saúde, é você ter indicadores humanos compondo os índices das diversas nações. Então não basta imaginar que a China cresceu 7% em 2018. Ok, o PIB dela cresceu 7%, mas quanto melhorou a questão da saúde, o acesso à saúde, quanto melhorou o nível educacional, né? Então esses elementos com características sociais, esses indicadores sociais, a própria questão da desigualdade de renda, né? São elementos que compõem uma outra temática que tem que ser cada vez mais refletida, que é a questão do desenvolvimento econômico. Nós precisamos suscitar esse debate. Tudo isso é assunto da macroeconomia, né? Então pensem, nós estamos olhando de um cenário muito amplo, com muitas variáveis, com muita coisa para a gente aprender. Então, o importante é entender essa interligação. A macroeconomia vai olhar sobre tudo aquilo que foi consumido a partir da demanda, comprando aquilo que os ofertantes ofereciam. A macroeconomia vai trazer isso, vai analisar através do PIB o quanto cresceu, se as pessoas consumiram, investiram, pouparam, ok. Mas nós temos muitas outras temáticas para tratar, como a própria distribuição de riqueza, como a própria economia internacional, como os países se relacionam. Então, um exemplo importante aqui, e que está na atividade de vocês, né? Uma provocação interessante. Os Estados Unidos e a China vinham já brigando por questões comerciais, né? A relação comercial entre Estados Unidos e China já estava desgastada antes dessa pandemia. Ou seja, a crise econômica é puramente fruto dessa questão da saúde, puramente o grande responsável do problema econômico mundial, que foi cravado em 2020. Esse responsável é o coronavírus? É uma provocação, porque nós precisamos colocar a economia no meio desse caldeirão todo, mas sob a perspectiva de que já havia uma queda mundial em termos de crescimento econômico. Então são provocações, reflexões importantes. Tecnicamente falando, a macro, ela pode ser pensada pela abordagem desses mercados que eu apresentei para vocês, mercado monetário e também de títulos, mercado cambial, mercado de trabalho, mas nós podemos estruturar olhando sobre a parte real da economia, onde transacionam os bens e serviços, ou seja, aquilo que é produzido de fato, e a parte monetária, que é o mercado financeiro, o mercado de títulos, é onde se transaciona a espécie, né? Não propriamente o numerário, não propriamente o dinheiro, mas é a abordagem monetária, esse fluxo financeiro, tá? E aí você tem disponível aí no seu slide para você fazer essa análise, né? Essa divisão. Esses 4 mercados que nós comentamos, ele pode ser pensado o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho como essa parte real da economia, e a questão do mercado de dívidas, o mercado financeiro, de títulos, como essa parte monetária, onde transacionam onde se dá esse fluxo financeiro propriamente, tá? Veja, a técnica em si é fácil, você vai analisar o seu material, vai ler e vai ter os conceitos desses mercados, como eu comentei, dessa interação. O que é importante para nós nessa aula é fazer essa ligação de uma coisa na outra, desses diversos mercados. Porque o mais complicado é fazer esse mecanismo em que a macroeconomia atua. Então vamos pensar junto aqui. As pessoas, para poder realizar suas atividades
satisfazer, na verdade, as suas necessidades materiais e produtivas, elas trabalham, ok? Elas trabalham, vendem sua força de trabalho, elas são pagas no mercado monetário, elas recebem um valor e elas vão transacionar, vão exercer consumo, vão exercer demanda, na verdade, a partir de um contexto produtivo. Até aí, ok. Mas nós olhamos essa economia sob um aspecto mais fechado. Se nós ampliarmos, nós vamos ver a economia se relacionando com o resto do mundo. Então, o Brasil vende soja e compra trigo. O Brasil vende café, compra tecnologia externa, importa. O Brasil importa uma série de coisas e exporta uma série de coisas também. Então, há uma relação comercial. Por isso, o nosso entendimento vai ficando mais elaborado, compondo esses mercados, como eu comentei. Ok? Agora, essa questão da economia ser aberta, transacionar com o resto do mundo, traz à tona aquilo que a gente tem que pensar sobre globalização, mas nós precisamos fazer essa ligação entre os pontos. Ok? Então nós precisamos de fato entender. Eu já percebi que a macroeconomia trata da soma dos agentes individuais, mas eu quero entender a ligação do emprego com o mercado monetário, com aquilo que eu pago de imposto, que também está no meio dessa receita toda. Olha, as nações, elas têm as suas autoridades para falar de economia, para tomar decisão acerca daquilo que está relacionado à moeda. Então, para que a gente possa imaginar essa macro, eu convido vocês a olhar o slide, o material de vocês, porque tem uma figurinha ali que nos ajuda. Então, para a gente entender a macroeconomia, essa ligação entre os pontos, é importante você entender que as autoridades, elas têm uma política econômica a seguir. Então, o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, eles foram eleitos, eles vão compor uma equipe que vai ser o que nós vamos chamar de autoridades. Então, ele vai falar, olha, eu quero cuidar do emprego, eu quero cuidar da inflação. E a medida, a ideologia de cada equipe vai conduzir a economia. Por isso, a gente precisa conhecer, ler, entender quem são os nossos candidatos. Pois bem, escolhido seu candidato, ele está eleito, ele vai compor a equipe econômica, ele vai falar, olha, eu quero que a economia cuide das metas inflacionárias, eu quero que a economia cresça e que não me importa muito o emprego, eu quero que haja dinamismo na economia, enfim. Para tomar essas medidas, existem 3 grandes instrumentos, que é a política monetária, mexer na moeda, é a política cambial, relacionada ao resto do mundo, como eu comentei, nós nos relacionamos com o resto do mundo, e a política fiscal. Quando nós falamos de política monetária, é quando as autoridades decidem mexer no quanto de moeda está disponível na economia. Então ela pode, por exemplo, os japoneses compraram títulos da dívida brasileira. Então lá, relacionando-se pelas bolsas, pelo mercado de bolsas aí de ações, eles compram títulos, ok? Usando essas plataformas digitais, esse mecanismo técnico não importa. Mas o cara lá no Japão, os japoneses resolveram comprar um título da dívida brasileira. Então, há essa transferência, esse fluxo de dinheiro, e eles passam a ser credores de uma dívida nossa. Então, ativo dos japoneses, passivo do Brasil. Quando o Brasil, o governo brasileiro, a autoridade monetária brasileira decide vender esse título para lá, ela está se financiando. Então, ela pega esse dinheiro e vai, supostamente, construir estrada, por exemplo, né? Depois a gente entra no problema de corrupção e tal. Mas ela está usando esse dinheiro e vai pagar um juro para esses japoneses. Ou seja, emitiu o título da dívida, atuou no mercado monetário, tá? E essa característica, então, desse mercado monetário são essas trocas entre os agentes econômicos, que pode acontecer através da emissão de títulos de dívida, mas pode acontecer através da emissão de papel
moeda, né? Mais recentemente se dá através da emissão de papéis mesmo, de títulos de dívida, não necessariamente ligar na Casa da Moeda e imprimir papel, porque precisa de um lastro, né? Enfim, então, dentro desse contexto da política monetária, as autoridades podem tomar essa decisão. Lembrando que a moeda tem conceitos importantes para a gente entender, né? Além de um meio de troca, eu vendo as minhas aulas, pego minha moeda e compro álcool em gel. Eu posso, essa moeda tem reserva de valor. Diante de uma economia estável, eu sei que daqui 2 meses, se eu guardar esse dinheiro debaixo do colchão ou em um produto de investimento, eu vou ter, essa moeda vale alguma coisa. Então ela tem algumas funções importantes, tá? Bom, eu comentei da emissão de títulos de dívida, mas existem outros instrumentos para dinamizar a economia, como os depósitos compulsórios, que os bancos são intermediadores financeiros fundamentais dentro do contexto econômico, né? E eles têm que deixar uma parte, um percentual daquilo que eles recebem de depósito como depósito compulsório, obrigatório no Banco Central. Então, como os bancos têm o poder de criar moeda à medida que eles emitem empréstimos, o Banco Central pode pedir para eles aumentarem esses depósitos compulsórios ou diminuir. Essa decisão implica em aumentar a moeda ou diminuir moeda, ok? São conceitos importantes e aí vale a pena visualizar essa questão no mecanismo de transmissão monetária que você tem disponível no seu slide, tá? Então, as autoridades tomam as suas diversas decisões econômicas. Isso vai gerar um movimento para onde se vai mexer em moeda, se vai mexer em emprego, mas vamos imaginar aqui um exemplo, moeda. Essa decisão vai gerar um impacto naquilo que nós chamamos de taxa básica da economia, taxa de juros, que é a Selic. Então, se o governo quer dinamizar a economia, ele pode diminuir a taxa Selic. Diminuindo a taxa Selic, as expectativas dos agentes econômicos é de que eles podem pegar mais crédito, porque o dinheiro está mais barato. Isso vai elevar um efeito de promover a atividade econômica. Agora, isso também pode gerar inflação, que é o aumento generalizado dos preços. Então, o governo tem que controlar isso. Sabe assim, vamos imaginar que você está na sua casa, você quer fazer um prato delicioso, mas você sabe que suja a cozinha pra caramba e que você não vai ter tempo de limpar. Você tem que coordenar essa ação aí, né? Então o governo está sempre coordenando esse dilema, tem que tomar decisão, mas impacta no outro, né? Então é por aí que a coisa funciona. Então existem esses mecanismos dentro da política monetária. Mas é importante dizer que além da política monetária, existe um instrumento fundamental que é a política fiscal, que vai atuar na questão da arrecadação e dos gastos do governo. Aumentou tributo, aumentou o custo, eu tenho que pagar mais imposto. O meu poder de compra vai diminuir, mas vai aumentar a receita do governo. Então ele consegue trabalhar de uma forma mais relaxada porque aumentou a arrecadação. Mas ele vê que o povo não está consumindo, que a miséria está aparecendo. Então vamos diminuir os impostos. Diminuindo os impostos, ele tem menos arrecadação, né? Então pode gerar um déficit orçamentário ali. Ou seja, aquilo que envolve essa alocação dos tributos, dos impostos, bem como dos gastos do governo, está relacionado à política fiscal, tá? Como um outro instrumento. Assim como a política cambial é um importante instrumento, porque ela vai tentar ela vai objetivar uma taxa boa para a economia de câmbio ali, né? Então, considerando que uma economia pode atuar com regime de câmbio fixo ou regime de câmbio flutuante, no Brasil, no caso, é flutuante, a partir da oferta, é a lei da oferta e da demanda que vai determinar essa taxa de câmbio aí. Quando o governo atua, por exemplo, comprando dólar ou vendendo dólar, a partir das suas reservas, porque o governo tem reservas cambiais, ele vai estar mexendo nessa questão cambial para impactar nesse indicador aí que é a taxa de câmbio, né? E, por assim dizer,
está relacionado com a política comercial, no sentido que impacta essa questão da exportação e importação de mercadorias. E esse movimento é fundamental porque, claro, agora nós estamos adentrando um novo cenário, mas até antes da pandemia, o mundo era absolutamente interconectado. Então nós estamos dizendo que há uma pequena pausa por conta dessa característica provisória, que é esse problema de saúde que interrompeu esse fluxo global. Mas o mundo é extremamente globalizado, as economias trocam mercadorias, produtos entre si, né, caracterizando aí essa política comercial, que atua no sentido de ser um mecanismo de incentivo à importação e exportação das mais diversas mercadorias, tá? De modo geral, nessa nossa oportunidade de trabalho aqui, para essa nossa aula, a ideia foi justamente apresentar esses elementos como característicos da macroeconomia, para você ver como é também um amplo universo a ser pensado, a ser trabalhado, que impacta diretamente no nosso dia a dia. Por isso a importância da gente estar sempre buscando conhecimento para entender, compreender e tomar decisões melhores a partir desse cenário que se abre, né? Quando eu entendo, por exemplo, que o governo emite títulos da dívida e ele paga juros, eu posso pensar, bom, acho que é uma boa eu comprar títulos do governo. Então é a partir desse conhecimento que você pode estar tomando decisões diferentes e aí se tornando um profissional mais estruturado, assim como uma pessoa mais rica em termos de discurso, mas mais eficiente e produtiva também. Tá certo? Uma excelente semana de estudo para nós e até o próximo encontro.